Eu não sei quem acompanhou, mas no último domingo, a cantora Ludmilla recebeu alta hospitalar após ser diagnosticada com um quadro de pielonefrite aguda complicada. A assessoria de imprensa da artista informou que a crise foi controlada e que ela seguiria tratamento em casa. Ludmilla procurou o hospital no dia 12 de maio, após sentir fortes dores abdominais. A pielonefrite, condição que a fez ficar internada, então, que é o que a gente vai contar no assunto de hoje, né? A funkeira chegou, inclusive, a ser tratada com morfina, gente. Então, o caso foi sério e eu acredito que não só ela, mas muitas outras pessoas também estão correndo aí esse risco ou até já manifestaram sintomas parecidos. Então, convidamos mais uma vez ele que é urologista, o doutor Danilo Galante. Bem-vindo. Prazer tê-lo aqui, viu, doutor? Muito obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. E até a questão da pielonefrite é um problema, então é uma infecção, o doutor vai explicar agora o que caracteriza o quadro, que muitas vezes necessita da internação. Então isso também chama a atenção e o quanto pudermos evitar um quadro que nos leve a uma internação nesse momento, melhor, né, doutor? Então eu queria que você contasse o que caracteriza, né, o quadro da pielonefrite. A pielonefrite... Nessa pauta da Ludmilla, né? A Ludmilla teve exatamente uma complicação de uma infecção urinária, que é a cistite, que é algo muito simples, muito corriqueiro. Então, se a gente tivesse que definir, a pielonefrite é um tipo de infecção, assim como a cistite e a prostatite, só que é uma infecção mais grave, tá? Que normalmente vem de uma cistite ou maltratada ou não tratada. Então, se a gente pensar que o sistema urinário, que é composto por rim, ureter, que é o tubinho que leva a urina até a bexiga, e bexiga, dentro desse sistema não tem bactéria. Quando a bactéria entra nesse sistema e ela fica só na bexiga, a gente chama de cistite. Que é uma situação que dá sintomas como ardência, vontade de urinar toda hora, a urina fica turva, o cheiro fica ruim. Quando o paciente não trata isso, e normalmente 3 a 5 dias, ou o corpo resolve sozinho, ou essa bactéria sobe pelo tubinho e ganha o rim. E aí tem um quadro que chama de pielonefrite. Né? A pielonefrite, então, é a infecção urinária que acomete o rim e dá esse quadro semelhante ao que a Ludmilla teve, que é dor lombar, do lado do rim acometido, mais febre, mais queda de estado geral, ou seja, o paciente fica prostrado, não quer sair da cama, junto com esses sintomas urinários que já vinham. Mas é uma evolução natural da cistite em 99% dos casos. Então, não deixa de ser uma infecção que talvez ela tenha postergado o tratamento e ficado em casa, talvez nem feito ligação para o médico, e acabou que a hora que ela decidiu ir por pronto-socorro já estava muito mais grave. Evoluiu, né? O fato é que a pielonefrite está associada também a outras doenças, por exemplo, cálculo renal. Né? Então, pacientes que têm pedras que estavam no rim, desceram para o canal e a paciente começou com dor lombar, então ela pensa, eu tenho uma cólica renal. Não tem aqueles sintomas de infecção, como ardência, vontade de ir no banheiro toda hora. Começa com uma dor, e aí sim desencadeia a pielonefrite, que vem queda de estado geral, febre e esses sintomas mais que a gente chama sistêmicos, né? Mas, de novo, ela é precedida por uma dor lombar, que nesse caso é um cálculo que entupiu a via urinária, fez essa urina ficar parada, né? E essa urina parada, ela facilita a contaminação de bactéria. Acontece, tá? Se eu falar que eu nunca vi pacientes que abriram quadro com pielonefrite, ou seja, não sentiam nada, de repente foram para o pronto-socorro com dor nas costas e febre, até existe, mas... É mais difícil. É muito mais difícil. É sempre caso de internação pielonefrite, doutor? Não, não é sempre internação. É sempre caso de tratar. Né? Não existe pielonefrite que você só deixa o paciente em repouso e fala para ele tomar uma água e se alimentar bem, como várias viroses, inclusive da Covid, né? Não tem um tratamento específico. A pielonefrite a gente trata sempre com antibiótico, né? De preferência sabendo qual é a bactéria. Quando o paciente vai no médico ou no pronto-socorro, a gente colhe 2 tipos de exame, que é a urina 1, que ela dá indícios de infecção, mas quem vai dizer a bactéria é a tal da cultura de urina, que demora 48 horas para sair.
Bom, mas vamos lá, quem é que fica internado? É o paciente que está prostrado, é aquele paciente que está mal. Você conversa com o paciente e tenta sentir ele, né? E um pouco pelos exames, então tem alguns exames de sangue, por exemplo, o hemograma, que mostra que as células de defesa, que a gente chama de leucócitos, elas estão muito acima do normal, né? Então pacientes com pielonefrite, o normal de 10 mil, eles aparecem com 18, com 22 mil, chama atenção. E a cistite não faz isso, né? A cistite não altera hemograma, só a urina. Só a urina, entendi. Gestante é um capítulo à parte em relação à infecção urinária. Por quê? Gestantes com infecção urinária têm uma chance maior de parto prematuro. Então, é da rotina do ginecologista, do pré-natal, fazer exames de urina e cultura de urina trimestrais, independente do paciente ter sintoma ou não. Tem uma situação especial na gestante que chama bacteriúria sintomática, ou seja, é encontrado bactéria na urina, mas o paciente não sente nada. Na gestante a gente trata obrigatoriamente, porque essa tal bacteriúria, ela pode levar a parto prematuro, né? Então a gestante não tem uma chance maior, mas ela é muito mais checada, ela é muito melhor triada do que pacientes que não são gestantes. O que elas têm é uma facilidade maior de descer cálculos já formados, então elas têm mais cólica, elas entram mais fácil em crise de cólica renal, e quando elas entram em crise, elas têm mais chance de ir para uma pielonefrite por obstrução, que a gente chama de aguda obstrutiva. Olha que interessante, um rim, então, que esteja apresentando a pielonefrite e um rim normal. Exato. O rim da esquerda, né, o rim normal, a gente vê a região da pelve, né, que é onde ficam, que é a parte marrom clara circulada do azul, é onde fica depositada a urina, e o parênquima, que é a área que filtra o sangue para virar a urina, que é essa área mais clarinha. Do lado direito, a gente tem uma imagem que pode ou não aparecer em tomografia, né, que é um rim inflamado. Na tomografia a gente vê que todo ao redor do rim fica inflamado e pode aparecer também abscessos, que são coleções de pus, que é uma complicação ainda da pielonefrite, ou seja, uma complicação da complicação. Entendi. Agora, esses exames de imagem também são importantes para vocês terem uma ideia do quanto está essa infecção, não só os exames de sangue ou mesmo o exame clínico? Eles não são obrigatórios para diagnóstico de pielonefrite, então o diagnóstico basicamente é conversar com o paciente e confirmar com o exame de urina e sangue. A tomografia ela tem uma importância, ou o ultrassom ela tem uma importância muito grande, que é quando você tem que diferenciar de cólica renal de pielonefrite simples. Então, o paciente que chega no pronto-socorro falando, doutor, eu comecei com dor nas costas hoje de manhã e agora de noite eu estou com dor nas costas e febre. Cálculo renal não dá febre. Então, bom, é febre e pielonefrite, mas será que é pielonefrite com cálculo? Muda o tratamento. Então você faz uma tomografia, na verdade, para saber se o paciente tem pedra ou não associada. Entendi. Para descartar esta condição. Você já sabe que é pielonefrite pela história e pelos exames, mas você quer saber, por exemplo, se tem um cálculo, ou a gente usa a imagem quando a gente vê que aquela pielonefrite foi tratada, o paciente foi embora e voltou. Será que ele tem um abscesso no rim, igual mostrou aquela imagem? É uma outra forma de você saber que aquele processo piorou. A Ludmila com certeza fez tomografia, porque pacientes em estado grave que vão para a UTI certamente vão ser submetidos à tomografia para saber qual é a situação. Tem que levar em consideração que é uma doença simples quando tratada, mas que quando não tratada ela pode levar a uma complicação grave, que pode levar para a UTI, que pode levar a perigo de vida, né? Então tem pacientes que morrem de pielonefrite. Então quando você está lá atrás numa cistite, já tem que ser tratado. Então, quem começa com sintomas urinários, ardência, vontade de ir no banheiro toda hora, urina escura, já procura um médico, já liga para o seu médico, tenta negociar com ele. A pergunta talvez pode ser, e como que previne discistite, né? A gente dá um passo ainda antes. O que a gente fala para os pacientes é tomar bastante água, né? Evitar que sua urina fique concentrada, que é o que a bactéria gosta. Não pode segurar o xixi também, né? Ir no banheiro com frequência, tá? Então ir no banheiro a cada 2, 3 horas com vontade ou sem vontade.
que basicamente é ir ao acordar, no meio da manhã, almoço, tem gente que não faz nem isso, né? E principalmente para as mulheres, após relação sexual, esvaziar a bexiga, que é uma hora que as bactérias gostam de ascender, né, para a bexiga durante a relação sexual, mas que dá para evitar grande parte das infecções urinando depois da relação sexual. Tem 2 anti-inflamatórios desse, um deixa a urina laranja, o outro deixa a urina azul. Tá, só isso, eles servem igual uma dipirona que tira a febre, mas não resolve a infecção. Eles ajudam a suportar a infecção, mas eles acabam até mascarando o problema. Então, eu não vejo problema em tomar essas medicações. Para aguentar, porque... Para aguentar até chegar no médico, até que o antibiótico faça efeito. Mas o ideal é você já colher um exame de urina, já fazer contato com o médico e já descobrir para que lado que ele te manda. Se é aguardar, se é já tratar, ou se é ir para o pronto-socorro, para o consultório para fazer uma avaliação. Porque o desconforto diminui, você fala, oba, tô ótima. Resolvido. E não é bem assim. Obrigada, viu, doutor? Obrigada, doutor. Agradeço. Até a próxima.